Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza referentes aos resultados do segundo trimestre de 2019. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados, referentes aos resultados do segundo TRI. Eu estou aqui diante de toda a diretoria executiva da companhia, como tradicionalmente sempre fazemos em todos os calls de resultados, estarão disponíveis para as respostas ao Q&A no final da minha apresentação, da minha do Roberto Belíssimo, que vai apresentar logo depois os números. Excepcionalmente, nessa conferência também nós temos a presença do Márcio Currian, o head da Netshoes, que também estará disponível para responder perguntas sobre o ongoing, sobre a operação de Nets, que já a partir desse resultado do segundo TRI passou a ser incorporado no balanço do Magalu e vai ser assim por diante. Falando um pouquinho do segundo TRI agora, eu costumo dizer que muito do resultado, dos bons resultados que a companhia vem apresentando nos últimos anos, vem de uma clareza e de uma consistência estratégica aliada a uma execução muito disciplinada e veloz, né? Acho que foi assim com o ciclo que se encerrou, né, no ano passado, que foi quando a gente fez o ciclo de digitalização do Magalu, e com certeza será assim. A gente já tem notado isso nos primeiros trimestres, no início desse novo ciclo estratégico, olhando para frente. Esse ciclo agora, cujo nosso foco é a construção da plataforma, né, popularmente conhecida como Marketplace, né, que nos possibilitar, como plataforma, até pela própria dinâmica estrutural da plataforma, crescer num ritmo não linear, que eu estou chamando de crescimento chinês desde o começo do ano, porque com uma plataforma você não cresce sozinho, você cresce com a ajuda de outras companhias, que são milhares de pequenas e médias empresas e até grandes empresas que passam a vender seus produtos também para os nossos milhões de clientes, tá? E eu fico muito contente em ver, tanto no primeiro quanto especialmente nesse segundo trimestre, né, indicadores muito consistentes de progresso nesse novo ciclo estratégico que a gente anunciou no final do ano passado. Mais ainda, porque eu também costumo dizer que o principal concorrente do Magalu de 2019 é o Magalu de 2018, né? A nossa base de comparação do ano passado era extremamente forte. Acho que nenhuma empresa do varejo brasileiro tem uma base de comparação tão forte quanto o Magalu de 2018, especialmente o segundo TRI de 2018, que a gente teve talvez um dos melhores TRIs da nossa história, que foi o TRI da Copa do Mundo, com a campanha que a gente teve um sucesso absoluto, que foi a Saisica, no qual a gente vendeu no primeiro semestre quase tudo concentrado no segundo TRI, 1 milhão de telas de TV, tivemos mais de 20% de share de TV nessa época. Então, realmente era um desafio muito grande crescer em ritmo chinês em cima de uma base de comparação tão forte quanto a do segundo TRI de 2018. Os pilares estratégicos desse novo ciclo são, como a gente já vem falando no call, há pelo menos 2 calls de resultados, crescimento chinês, principalmente em base de clientes ativos e frequência de compra desses clientes, crescimento do Marketplace e dos serviços prestados aos sellers, que a gente está chamando Magalu as a Service ou Retail as a Service, né, que é o segundo pilar da estratégia, o crescimento, né, da nossa base de clientes no aplicativo. A gente está focando muito o nosso app como controle remoto universal, como central de controle universal dessa plataforma, que é o nosso super app. Também tivemos muita evolução nessa fronte. Novas categorias, entrega rápida e eficiente, além de questões como o melhor nível de serviço do varejo e também um trabalho muito forte de Big Data, tá? Que são os pilares que a gente divulgou no começo do ano. Nesse trimestre, a gente entregou em todas as frentes, tá?
Eu vou estar falando um pouco na nossa apresentação, um pouco de números, para simbolizar, né, essa entrega, para tangibilizar essa entrega. Mas eu queria destacar, acho que, 2 pontos muito relevantes dessa entrega, que é o Marketplace, né, o segundo pilar da nossa estratégia, que eu costumo chamar de plataforma, porque acho que é muito mais do que simplesmente abrir o canal para seller, é realmente você pegar toda a sua infraestrutura e prestar como serviço as a service para o seller. Isso acho que é uma construção que vai ser de longo prazo. Nós tivemos entregas muito significativas, mas que começa com um crescimento de número de sellers e de faturamento, coisa que a gente entregou de uma maneira brilhante nesse segundo TRI, até acima da nossa própria expectativa interna. Tá? E o segundo, novas categorias, que eu acho que a gente, grande parte do tempo da diretoria executiva, meu principalmente, foi investido aí para a gente conseguir concluir uma das mais emblemáticas aquisições na nossa história, que foi a Netshoes, né? E para a gente era fundamental, até porque a gente tem 60 anos de história numa categoria específica, para entrar de fato com peso em outra categoria, ter um movimento tão estratégico, tão simbólico como a conclusão da aquisição da Netshoes. Foi um processo árduo, foi um processo extremamente competitivo, muito complexo, por envolver uma empresa que foi constituída em Cayman, que era listada em Nova York e operava no Brasil. Né? Então, um dos M&As mais complexos que não só a gente passou, como parte dos nossos advisors também citou que foi um processo absolutamente complexo, tomou muito nosso tempo no segundo TRI, já começou no primeiro TRI, mas basicamente foi todo o processo, abril, maio e junho aí, mas absolutamente intenso, tanto para nós quanto para o Márcio Agra e o time da Netshoes também, que trabalharam muito forte nesse processo. Nesse trimestre, então, entregamos nessas frentes. Eu vou começar a apresentação aqui já na página 3, destacando o primeiro pilar do nosso novo ciclo estratégico, que é base de clientes, já incorporando os clientes de Netshoes. De novo, Netshoes temos 10 dias praticamente de Netshoes aí, de balanço de Netshoes, mas já incorporando a base da Netshoes nos nossos números, nós atingimos uma base de clientes ativos que compraram nos últimos 12 meses 22 milhões de clientes, crescimento de 53% em relação à base anterior. Mesmo sem Netshoes, a gente estaria crescendo 30% em base de clientes, um crescimento muito sólido. Lembrando de novo que a base de comparação tinha a Copa do Mundo. Mesmo em loja física, essa base cresceu 20% em relação ao ano anterior. Né? A gente está focando em vender produtos de ticket médio menor também, porque para a gente é muito importante aumentar o número de consumidores e a frequência anual de compras deles. E a gente também, mesmo com o crescimento do marketplace exponencial, a gente conseguiu evoluir os indicadores de clientes, tá? O que é um desafio enorme, né? Dado que você tem menos controle da base de qualidade de serviço de terceiros, você tem da sua própria base, tá? A gente não, por exemplo, o selo RA1000, né, do Reclame Aqui, a nossa nota máxima do Reclame Aqui, a gente não separa o que é e-commerce do que é marketplace. A gente contempla os dois dentro do mesmo indicador. A maioria dos nossos concorrentes separam o que é 3P de 1P, e a gente mesmo, né, já o marketplace representando 25% da venda total do e-commerce, a gente manteve o selo RA1000 nas lojas, né? A gente evoluiu muito, né, o prazo de atendimento no call center, menos de 1 minuto para receber uma ligação, índice de satisfação, né, no call center também, redução significativa de reclamações no PROCON, né, reclamações cíveis também. Então, uma evolução muito significativa em todas as frentes, e nós crescemos o NPS de loja física, o NPS do e-commerce, e estamos com o NPS extremamente positivo para a compra de 3P também. Ainda não no nível do 1P, mas no nível acima das nossas expectativas originais, né? E crescente também. Então, indicadores de clientes, nível de satisfação, que têm sido indicadores muito importantes, inclusive para a composição da remuneração da nossa equipe, evoluíram bastante nesse último trimestre. Tá? O e-commerce, especificamente, teve crescimento, né, significativo na base de clientes. O MAU, né, do Super App, que a gente está falando, já atingiu com a base da Netshoes, que tem uma base de frequência mensal altíssima, né, que é o Monthly Average Users, atingiu agora 12 milhões, né, nesse trimestre. Nós temos hoje, recentemente a gente estava com 3 aplicativos entre os top 3 mais baixados do e-commerce brasileiro. Estava Netshoes, Zattini e Magalu,
na semana passada. A gente fez a liquidação Black App em todos os nossos aplicativos. Então, a gente estava com 3 dos top 10 apps de compras no Brasil na semana passada. Os Netshoes e Magalu continuam essa semana também, tá? Mostrando a força aí da combinação dessas empresas. Eu queria destacar muito o trabalho da logística do Magalu. A gente chegou a um indicador de 40% das entregas sendo feitas em até 2 dias, tá? Sem considerar isso na casa do consumidor, porque se eu considerar também o Retira Loja, que também é feito em até 2 dias, nós estamos falando entre 70% e 75% das entregas do Magalu hoje sendo feitas em até 2 dias. Esses números já estão compatíveis com operações americanas, chinesas, sendo que boa parte dessas entregas a gente já está fazendo em 1 dia, em até 1 dia, tá? Fruto de um esforço muito grande de todo o nosso time de logística, com um destaque enorme para a Logbee, que foi a aquisição que a gente fez no ano passado, que é nosso Uber-like de entregas, que ajudou a gente a ter uma participação maior em entregas menores, que já está em mais de 100 cidades, tá? E outro destaque também, depois o Edu pode falar sobre isso, o Desk está aqui também, cerca de 10% de todos os produtos faturados pelo e-commerce são faturados a partir das lojas físicas, né? São compras que são feitas pelo e-commerce, mas que utilizam do estoque das lojas físicas. E vocês se lembram que a gente tem convertendo as lojas físicas em Shoppable Distribution Centers. Queremos muito propiciar isso, na medida do possível, para a própria operação da Netshoes. Tanto o Retira Loja, quanto o Ship from Store e o Compra no site, Retira na loja, estoque da loja. Tá? Então, evoluindo bastante no e-commerce, acho que um dos grandes destaques é o aplicativo, e o outro grande destaque do e-commerce, sem dúvida, é o nível de serviço logístico, que está bem acima da média de mercado, muito, obviamente, propiciado aí porque a gente trabalha com a malha própria, né? A malha Luiza, turbinada agora pela própria Logbee. Eu acho que, sem dúvida, o grande destaque do TRI foi o Marketplace, tá? Acho que como eu falei para vocês, ele estava acima da expectativa do mercado e acima da nossa expectativa, né? No começo do ano. Com um crescimento de 289% em relação ao segundo TRI do ano passado. Se a gente lembrar, a gente demorou como Magalu mais de 40 anos para atingir 1 bi de faturamento, no e-commerce 1P mais de 10 anos e no 3P, no Marketplace, menos de 2 anos para atingir o bi. Né? Então é realmente um crescimento exponencial de uma maneira que a gente nunca experimentou na nossa história. Tivemos um GMV de 583 milhões. E acho que uma coisa que eu quero destacar bastante, que a gente até colocou na nossa mensagem de diretoria, 100% das vendas com emissão de nota. Tá? Então, a gente está crescendo o Marketplace sem gol de mão, né? Sem estimular a informalidade, com muito mais controle e com muito mais, na minha opinião, formalidade do que o que a gente vê aí como padrão do mercado por aí. Eu acho que vem aí, sem dúvida, um movimento regulatório forte para que as vendas do Marketplace sejam formais, né? E que os operadores recolham impostos, vendam produtos originais, né? E se preocupem com qualidade de serviço. O nosso crescimento do Marketplace não está vindo em detrimento de formalidade, não está vindo em detrimento da originalidade do produto, né? E não está vindo em detrimento do nível de serviço, como eu falei no começo da nossa operação. São mais de 8.100 sellers formais que jogam dentro das regras corretas do jogo do Brasil. Quero vários outros que trabalhem. A gente quer até estimular sellers que não operam com informalidade a passar a operar com formalidade, né? Porque a gente acredita que é só assim que uma empresa consegue crescer num país organizado, sério, como o nosso está tentando ser agora. Tá? Eu acho que outro destaque é que cerca de cada 2 clientes que compraram no site, um comprou no Marketplace. São 45%. Né? O Marketplace ele cresce muito em produtos de ticket menor, né? Então ele tem uma representatividade e ajunta muito o e-commerce a ganhar novos clientes. Tá? Eu queria destacar também o trabalho de loja física, que teve um trabalho muito duro nesse trimestre, porque a promoção Saisica, que era de troca de TV, ela se deu muito forte em loja física. O grande destaque do segundo tri do ano passado foi o 27% de same-store sales de loja física, muito turbinado por essa promoção, e a troca tinha que acontecer na loja. Né? A Saisica, ela privilegiou até ela mais a loja do que o e-commerce no ano passado, então a base de comparação de loja física era mais forte.
Se a gente excluir a linha de imagem, a gente publicou esse número também na mensagem da diretoria, mesmo assim a gente conseguiu crescer praticamente duplo dígito, em torno de 10%, 9%, 10% nesse trimestre, excluindo só uma categoria que é de imagem, todas as outras categorias cresceram. A gente já está vendo a loja física com uma base ainda forte, mas obviamente sem Copa agora no terceiro TRI, então já estamos num nível mais parecido com os outros TRIs agora em julho e agosto. Tá? A gente espera publicar esses números aí no final desse terceiro TRI, mas foi um trabalho muito bom, a gente conseguiu crescer 20% a base ativa de clientes, e eu queria destacar também a qualidade e as vendas acima das expectativas das lojas novas que foram abertas, tá? No ano passado, são Goiás, as lojas do Maranhão e todas as lojas que a gente abriu nos estados atuais. A gente tem tido um sucesso muito grande, né, e uma venda acima da previsão para essas lojas que foram abertas nos últimos 12 meses. Tá? Então, realmente, é um trabalho muito bem feito, estamos tendo muito sucesso nesses novos mercados, estamos aí para entrar no mercado do Pará também, como já foi anunciado na imprensa, né, e muito animados com a perspectiva desse estado, também tem outros estados como Mato Grosso, né, e próprio Brasília, que são estados que a gente deve abrir até o final do ano também. Então, estamos muito animados com a expansão da base física, né, e também com as reformas que estão sendo feitas, né, para transformar lojas em mini CDs. A gente lançou uma campanha, eu acredito, tão forte quanto a Saisica, que é a Smartphoniza Brasil, de troca de celulares, que a gente chega a dar até R$ 2.500 na troca por um telefone, um aparelho novo, premium, na troca por um aparelho antigo. Essa campanha a gente lançou no final de maio, então no segundo TRI ela só pegou um mês. No terceiro TRI agora ela vai realmente ter praticamente os 3 meses como base de comparação. Ela tem tido muito sucesso, tanto sucesso quanto a própria Saisica, que foi feita o ano passado. Foi uma campanha de troca de TVs e agora a gente está com uma campanha de troca de telefonia. Esse negócio de buyback não era popular no Brasil, o Magazine Luiza, mais uma vez, saiu na frente e está popularizando, né, esse processo de troca, também beneficiando muito loja física, que é onde a gente faz essa operação de troca até de uma maneira mais frictionless do que o próprio e-commerce. Tá? Então vai ajudar bastante a base aí para esse trimestre. Falando um pouco de Luiza Cred, a gente continua crescendo significativamente a nossa operação financeira, né? A gente cresceu 50% no segundo TRI, né? A carteira de crédito 44%, já está atingindo praticamente 10 bi, já é a maior financeira independente do mercado em termos de tamanho de carteira de crédito, né? A base de cartão Luiza atingiu 4,6 milhões no segundo TRI. A gente começou a vender agora o cartão Luiza também pela internet, na primeira compra, né, e está decolando bastante. A Netshoes já tinha um cartão também que vendia bem na operação dela. Eu acho que o destaque para a operação financeira é que o nosso cartão de crédito é co-branded, né, é Magazine Luiza Mastercard, né, emitido por uma JV com o Itaú, e ele é o primeiro cartão de boa parte dos nossos clientes. A frequência de uso do cartão de crédito do Magazine Luiza mensal é de 7 vezes, tá? Então, esse é um número muito sólido que mostra aí que é o primeiro cartão de boa parte dos nossos clientes, que eles gostam muito de usar, né? Não só dentro do Magazine Luiza, boa parte da compra desses clientes é off-us, né? É fora da base do Magazine, compras de supermercado, farmácia, tá? Feitas aí para essa base de clientes. Bom, a Netshoes eu acho que já destacamos aí, né, o racional estratégico por ela. Hoje, tanto o Eduardo quanto o Márcio vão estar disponíveis aqui, tanto para falar um pouquinho de progresso no front de integração, e o Márcio especificamente para falar de como está lá o clima na Netshoes, como é que está os primeiros resultados. A gente não pode dar nada quantitativo, né, mas qualitativamente ele vai poder responder as suas perguntas. Então, eu passo agora para o Beto, depois eu volto rapidinho para falar perspectivas do terceiro TRI e para abrir para o Q&A. Bom dia a todos também. Começando aqui com os destaques dos resultados, as vendas totais cresceram 24%, né, sobre uma base de 43% no mesmo trimestre ano passado, uma base muito alta, atingindo 5,7 bilhões de reais. A gente já comentou aí o desempenho de vendas, do marketplace, do e-commerce.
No lucro bruto, o marketplace com um crescimento tão forte já começa a contribuir bastante. A margem bruta caiu nesse trimestre 0,8 ponto percentual, basicamente em função do fim da lei do bem. Na linha de despesas operacionais, a gente praticamente manteve no mesmo patamar em torno de 22% da receita líquida, mesmo com um aumento no nível de serviço, aquisição de novos clientes, atendimento e logística mais rápida. Com isso, a gente alcançou um EBITDA na casa de 300 milhões de reais, margem de 7,2%, um lucro líquido pro forma de 108 milhões de reais, margem de 2,6%. O fluxo de caixa das operações continua muito forte, em 700 milhões de reais, com um ROIC de 17 e um ROIC de 23 nos últimos 12 meses. Então, a gente continua com um crescimento forte, retorno elevado e geração de caixa ao mesmo tempo. Terminamos o trimestre com uma posição de caixa líquida também bastante robusta, 800 milhões de reais, mesmo considerando todo o investimento na aquisição da Netshoes e no pagamento das dívidas da Netshoes, e uma posição de caixa total muito sólida aí de 2 bilhões de reais, incluindo recebíveis de cartão de crédito disponíveis. Depois a gente mostra uma evolução da base de usuários, que o Fred já comentou, crescendo bastante. Depois uma evolução do número de lojas também, mais de 100 lojas nos últimos 12 meses, com destaque aí para 28 lojas no último TRI com a loja da SureStock, e a previsão de abertura aí de praticamente 50 lojas esse trimestre, com a entrada aí no estado do Pará também. Estamos aumentando os investimentos em linha com o nosso plano estratégico, já investimos mais de 200 milhões de reais no primeiro semestre, com destaque para a tecnologia e logística, que são as áreas que mais cresceram. Depois a gente mostra o desempenho de vendas, novamente, crescimento acumulado no semestre da ordem de 26%, versus o mercado, segundo o IBGE, de apenas 3%, então foi um ganho de market share altíssimo. No e-commerce, a gente cresceu 56% no trimestre versus o mercado, segundo o IBIT, de 11%, então muito acima do mercado. E aqui com destaque para o Marketplace, que chegou também a 1 bilhão de reais já no primeiro semestre desse ano, e o e-commerce total a quase 5 bilhões no primeiro semestre, ainda com poucos dias da Netshoes, né? Depois a gente mostra um pouco a evolução das despesas. Então, elas passaram de 21,7% para 22%, uma variação pequena e totalmente em linha com a estratégia de aumento do nível de serviço, atendimento, cartão Luiza, app e foco no cliente. A linha de equivalência passou de 10 milhões para menos 3 milhões, basicamente em função da Luiza Cred. A gente comenta um pouco mais adiante, muito em função do IFRS 9. Em BR GAAP, né, de acordo com o Bacen, a Luiza Cred teve um resultado muito bom, de novamente 35 milhões de reais no trimestre. Depois, uma evolução do EBITDA, então a margem saiu de 8,5 para 7,2. Com os efeitos não recorrentes e o IFRS 16 foram positivos, a margem EBITDA total foi de 8,8%. Falando depois de resultado financeiro, a despesa financeira líquida passou de 2% para 2,3%, basicamente em função do crescimento das vendas via cartão Luiza, né, que está em linha com a nossa estratégia de crescimento da Luiza Cred.
O capital de giro continua com uma performance muito boa. No trimestre aqui continua negativo em 600 milhões de reais. Giro de estoques muito equilibrado, em torno de 72 dias de giro de estoque, muito parecido com o mesmo trimestre do ano passado. E prazo médio de compras em torno de 92 dias, também muito parecido com o mesmo trimestre do ano passado. Aqui em cima, a posição de caixa líquida, então, essa variação é totalmente relacionada, como eu falei, à aquisição da Netshoes. Depois a gente mostra ali uma abertura mais detalhada do fluxo de caixa e da posição de caixa total. De novo, mantivemos aí praticamente 1,9 bi, quase 2 bilhões de caixa total, né, com a geração de caixa e todos esses investimentos que a gente mencionou, incluindo a aquisição da Softbox no final do ano passado e da Netshoes esse trimestre. Com isso, a gente teve um lucro líquido de 251 milhões pro forma no semestre, 108 milhões no trimestre. Considerando o resultado da Luizacred em BRGAP, seria 130 milhões, o lucro do Magazine Luiza pro forma no trimestre. E falando um pouco mais sobre a Luizacred, ela continua crescendo bastante, então, chegamos a 4,6 milhões de cartões, quase 600 mil downloads do aplicativo. O gasto chegou a 6.400 bi, principalmente nos cartões Luiza, crescendo bastante, crescendo mais de 30%. Com isso, a receita líquida da Luizacred tem crescido muito. Nesse trimestre, a gente teve a maior taxa de crescimento da receita líquida dos últimos 5 anos, cresceu mais de 50% sobre o ano passado. E também, em função disso, o índice de eficiência da Luizacred tem melhorado muito. Ele passou de 46% para 40% nesse trimestre, um dos menores níveis de despesas operacionais também dos últimos anos, e com uma tendência de queda junto com o crescimento do nosso faturamento. Por fim, falando um pouco mais sobre a Luizacred, a gente mostra uma evolução da carteira. O índice de atraso aqui, acima de 90 dias, voltou para o nível de 2 anos atrás, basicamente por causa que hoje a gente tem muito mais clientes novos do que 2 anos atrás ou do que 1 ano atrás. E como vocês sabem, o cliente novo tem uma inadimplência um pouco maior, em torno de 10%, comparado com uma inadimplência do cliente antigo, que é em torno de 7%. E hoje a carteira tem muito mais clientes novos do que 2 anos atrás. Mas a inadimplência por safra, por mês, né, de originação, continua de uma forma muito consistente e com uma perspectiva muito rentável, na medida em que esses clientes ficam também mais maduros, né? E a inadimplência de curto prazo, bastante baixa, em 3,2%, também muito controlada, o índice de cobertura também bastante elevado, com 68% da carteira. Então, com isso, a Luizacred teve em FRS 8 milhões de prejuízo, mais em BRGAP de novo 35 milhões de lucro, basicamente por um excesso de provisões muito alto, também em função de limites concedidos, né, aos melhores clientes do portfólio. Nesse ritmo, né, ela já deu 70 milhões de lucro no semestre e caminha aí para ter um resultado no ano em BRGAP muito bom também. Então, acho que esses eram os principais comentários financeiros. Quer voltar para o Frederico? Bom, antes de abrir para o Q&A, queria dar um highlight aí do terceiro trimestre, quarto trimestre, que a gente vai experimentar agora. A gente vai ter ainda base de comparação forte no terceiro tri e quarto, mas não tem como. Então, de fato, igual ao segundo tri, nós não vamos ter pela frente, tá? Então, eu acredito aí que isso vai refletir um pouco
nos nossos indicadores de crescimento, tanto do terceiro quanto do quarto TRI, apesar que no quarto TRI nós tivemos uma Black excepcional e já temos que começar a planejar, continuar, né, o planejamento da Black para ter uma Black muito forte aí para o quarto trimestre. Eu queria fazer um destaque especial. Acho que um time vencedor ele tem que ter bons jogadores em todas as posições. A gente teve uma vitória muito grande, nosso time do jurídico. Geralmente eu não comento muito no nosso call, mas a gente ganhou, e que eu acho uma causa não só para o Magazine, importante para todo o setor de varejo, no TST, a causa dos intermitentes, né? Que era uma nova legislação que foi passada no governo Temer e que tinha uma insegurança jurídica muito grande, porque estava tendo algumas derrotas em primeira instância, né? E foi uma vitória unânime, né? Um processo muito bem conduzido, tanto pela nossa equipe quanto pelos nossos advisors. Todo o varejo estava de olho, temos hoje mais de 4.000 pessoas no modelo intermitente, então fico muito satisfeito com essa vitória e tem sido aí uma evolução muito grande, né, da legislação trabalhista, para permitir que a gente tenha, né, a quantidade de pessoas certas na necessidade do pico do varejo. Então eu queria destacar esse trabalho. Ainda na frente de pessoas, estamos continuando crescendo bastante, tanto os times do Marketplace como os times do Labs, tá? Então, Labs agora, com a equipe da Netshoes, nós temos mais de 1.000 pessoas, né, em 4 localidades, São Paulo, Franca, Uberlândia e São Carlos. Acho que é bom também ter essas 4 localidades com um pouquinho de descrição de risco, porque eu tenho sentido, não só no Labs, mas em geral, ainda a economia não aqueceu, mas o mercado de trabalho já, né? A gente está vendo um grande assédio em relação às nossas lideranças, aos nossos profissionais, tá? E muito dos meus esforços no primeiro semestre foi de montar um programa muito robusto de incentivo de longo prazo. Nós temos mais de 50.000 pessoas, mais de 250 pessoas no Magalu, que são sócios do Magalu. Já distribuímos ações do Magalu para as lideranças principais da Netshoes. Queremos aprofundar esse programa, olhando para frente para as outras lideranças também, de todos os níveis. Aqui no Magalu tem vários devs, né, que nem gerentes são contemplados pelo programa. E mesmo com esse aquecimento todo, a gente teve pouquíssimas baixas nesse primeiro semestre e em julho e agosto, né? Então estamos aí com um time muito forte, quase 40 diretores do Magalu, mais os 15 da Netshoes que a gente manteve aí com o time. Queremos contar com eles aí para o nosso desenvolvimento. Para esse crescimento exponencial a gente precisa de uma gama de talento no atacado, não do varejo. Então foi uma preocupação muito grande minha nesse primeiro semestre, e acho que agora a gente está bem blindado aí, não que não vai ter uma ou outra baixa, mas acho que a gente está bem blindado aí nas nossas principais funções. Vai ser caro tirar a gente do Magazine Luiza, tá? E queria destacar também o plano de integração da Nets, que a gente já começou. O Edu e Márcio vão poder falar um pouquinho deles. A gente vai planejar nesse segundo semestre, né? Tem algum low hanging fruit agora, mas é pré-sistêmico. A integração mais pesada mesmo, sistêmica, deve ser no ano que vem, pós-Black Friday, pós-final de ano. Não seria prudente nem inteligente da nossa parte fazer um processo muito acelerado. Dito isso, já tem várias coisas que já estão acontecendo que eu vou deixar eles falarem no Q&A. Tá? Muito obrigado, estou agora aberto para as perguntas. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Robert Ford, do Bank of America. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados e obrigado por tomar minha pergunta. Podem explicar a provisão de estoque e as mudanças materiais que estão fazendo no inventário 1P, por favor? O quê? Provisão. Tá bom. Bom dia, Bob. Tudo bem? Bom dia. Estoque, a gente fez provisões para liquidações que a gente vai fazer no segundo semestre, com foco em vender produtos de baixo giro. Então, assim, é uma provisão para a gente acelerar o giro dos nossos estoques daqui para frente. O giro já está bom, sempre foi 70 dias, né, de giro dos estoques.
Mas a gente desenhou, quer fazer mais campanhas agora no segundo semestre para, de fato, escoar produtos de baixo giro e melhorar ainda mais o giro dos estoques. Então, foi uma provisão que a gente fez nesse sentido e com o objetivo de escoar produtos de baixo giro daqui para frente. Agora, eu não entendi a segunda parte, desculpa, Bob, da sua pergunta, sobre mudança no sortimento, não entendi. Roberto, se você pode falar um pouco sobre como você está usando tecnologia para otimizar o estoque, por favor. Sim. Como está utilizando tecnologia para otimizar o giro dos estoques? Olha, Bob, a gente aqui tem várias frentes de tecnologia, né? São algoritmos proprietários próprios que nós estamos criando, algoritmo de previsão de demanda, nós estamos usando agora informações externas, por exemplo, base de pesquisa no Google, ou outras informações também para previsão de demanda, sortimento, definição de sortimento e previsão de demanda. A gente tem também, por exemplo, para abastecimento de loja, a gente tem usado informações do site, busca de produtos, por cidade, a gente tem essa informação, granularidade por cidade, então a gente está tendo mais assertividade nesse sortimento. Os próprios algoritmos, né, de reposição, cada vez mais o processo de reposição ele é automatizado, né, não tem um fator humano, né. São todos algoritmos, a grande maioria muito recentes, né, que a gente tem feito e desenvolvido aí com os times da área comercial, tanto do e-commerce quanto de loja física, com o time do Labs, que tem um time do Labs dedicado para isso, tá? Para fazer esses trabalhos. Eu acho que até por isso a gente está prevendo aí fazer aproveitar as liquidações, vai ter a Semana da Pátria agora, no mês que vem, o aniversário do site, e a Black Friday no final do ano, aproveitar esse momento agora, fazer essa provisão que foi feita no segundo TRI para poder escoar esses produtos e poder fazer com que o algoritmo funcione aí para a nova linha de produtos com mais assertividade do que o modelo anterior. Ficou claro, Fred. Muito obrigado. E o crescimento do crédito permanece elevado e o provisionamento, como vocês bem dizem, ainda maior. Como vocês estão pensando na Luizacred e na sustentabilidade das taxas de crescimento atuais? Tá. Olha, a Luizacred é o seguinte, ela tem um fator muito específico, todas as empresas de varejo que têm financeira, elas têm que ter o IFRS 9, tá? Que é um modelo de contabilização diferente do modelo de contabilização dos bancos, né, que usam o Bacen Gap, são outro modelo. O modelo do IFRS 9 é uma peculiaridade, a gente não tem como fugir dela, então nós, Carrefour, a gente tem que, todo mundo que é uma varejista que tem uma financeira, ele tem que seguir esse modelo. A característica dele, ela é de puxar a provisão no começo. Ela puxa a provisão do limite, se você aumenta o limite, ela antecipa a provisão de longo prazo. A desvantagem dela é que ao você crescer demais, você lança muito provisão. A vantagem dela é que quando você projeta o resultado para 3, 4, 5 anos, você vê que no terceiro ano, quarto ano, o lucro vem muito maior e você não vai ter surpresa, né? Então, acho que do ponto de vista das nossas projeções, os resultados futuros são muito saudáveis. Como a gente combinou no começo do ano, já é uma definição estratégica nossa, que a gente quer prioritariamente crescer, mesmo se isso vir em detrimento de um fator contábil de curto prazo, a gente está seguindo a estratégia de crescer a base de clientes da Luizacred, a carteira em 40% a 50%, não preocupado se o resultado do quarto vai ser afetado por essa provisão, porque na nossa opinião é simplesmente um fator contábil. Se você olhar o nosso resultado, a gente está publicando em BR Gap também, o resultado da Luizacred está muito saudável, está aí um número muito maior, a margem de EBITDA seria melhor, mas eu não vou deixar de crescer a base de clientes, de ter um instrumento que aumenta muito a fidelização e a frequência anual de compra dos clientes, porque no curto prazo está gerando uma provisão por causa da adoção de IFRS 9. Então a gente está muito tranquilo, né, muito respaldado, com uma visão de safra muito forte, respaldado pelo próprio Itaú, que está muito animado com a operação e querendo acelerar, enfim, vamos continuar crescendo aí em ritmo chinês, também na operação financeira, cartão, carteira e todos os produtos e serviços que a gente está vendendo na Luizacred, também empréstimo pessoal, fatura parcelada e também no processo de digitalização da Luizacred. Nós já estamos aí, nosso aplicativo do cartão Luiza já está entre os maiores downloads de aplicativos financeiros, tem mais de 600 mil clientes que estão usando o aplicativo, né? Então uma tendência muito forte aí
o processo de venda do cartão em loja também está via mobile vendas do vendedor. Então, a gente está tornando esse produto da Luizacred mais digital e a gente acha que vai ajudar também, enfim, a continuar tendo o cliente, o cartão Luiza como o principal cartão dele. Muito obrigado, Fred. Novamente, parabéns. São os nossos melhores clientes, né? São clientes pré-aprovados, são nossos melhores clientes. E todos os indicadores de ativação estão melhorando, a carteira, o faturamento, a frequência. E aí a despesa operacional também, né? Está melhorando o índice de eficiência da Luizacred. É só temporário e contábil. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Bob. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, da JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Fred, Beto, obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, tem algumas perguntas qualitativas aqui no âmbito de Netshoes. Eu queria entender agora a curto prazo quais são as principais medidas aqui para revitalizar a venda e a margem bruta do 1P da Netshoes, até entender um pouquinho como é que está o relacionamento hoje com os fornecedores após um processo aí onde o nível de alavancagem estava deixando a empresa numa situação delicada financeira. O segundo ponto, quando a gente pensa aqui para o Black Friday, Natal principalmente, né, que talvez seja o foco hoje para a Netshoes, se a gente já pode pensar de alguma maneira alavancar a Netshoes nessa malha Luiza. E por último, voltando um pouquinho aqui para a Magazine Luiza, você comentou um pouquinho aqui investimento em novos clientes, então eu queria entender um pouquinho quando a gente pensa e olha para a Magalu em si, o que a gente deve continuar vendo em termos de investimento de margem, em nível de serviço aqui, para melhorar ainda mais essa logística. E do lado do Luizacred, né, a gente tem o app para fazer o cartão. Por que a gente não está vendo isso ainda integrado no super app da Magalu? Obrigado. Joseph, obrigado pela pergunta. Eu vou passar a primeira parte da sua pergunta eu vou ter que distribuir para todo mundo aqui. Eu vou passar a primeira parte da sua pergunta para o Márcio, que está aqui no call hoje, explicando um pouquinho qualitativamente como é que está o ongoing da Netshoes. Ok, bom dia aí, Joseph. Obrigado pela pergunta. Vamos dar um panorama geral aqui. Primeiro, eu queria destacar que veio para o Magalu, né, na verdade, a Netshoes Brasil, ou seja, a Netshoes era composta antes, inicialmente, por Netshoes Brasil, México e Argentina. Foram feitos 2 M&As anteriores ao M&A do Brasil, e com isso, a Magalu adquiriu as unidades de negócio mais maduras e mais rentáveis da Netshoes, né, principalmente esportes e moda, Netshoes Zatini. Em segundo lugar, e mais importante, e que a gente veio ganhando essa confiança até durante as negociações, nós percebemos que a cultura das companhias é muito parecida, muito similar, e nós tivemos uma super receptividade aqui do time, até agradecendo aqui publicamente a diretoria do Magalu, e isso fez com que a Nets rapidamente entrasse num clima de crescimento chinês e de como a gente conseguiria, juntamente com o Magalu, trabalhar. Então, o outro passo também que foi dado aqui pelo Magalu foi o pagamento das dívidas de Nets, né? Com isso, a confiança voltou rapidamente. Você tem um ambiente favorável, você tem o pagamento das dívidas diante de um processo que foi muito, como o próprio Fred disse, um processo muito duro ao longo de abril, maio, junho, fez com que rapidamente Nets voltasse. Então, com isso, depois o Edu pode me ajudar um pouco a destacar, a gente está trabalhando em 2 grandes frentes. A primeira frente é de integração, onde nós temos quatro áreas focais aqui: operações, tecnologia, back-office e negócio, né? E com isso, obviamente, focando um super planejamento para 2020, uma execução sistêmica. Isso não impede Nets de já colher alguns frutos, principalmente deixando de ser pública, já ter a sua base menor, as suas despesas mais controladas, até porque nós estávamos no processo de OBZ0 e tudo mais que foi relatado nas nossas últimas releases. Então, com isso, esse trabalho de integração está sendo feito já, os 2 times, junto com uma consultoria nos ajudando,
focando na integração full sistêmica a partir de 2020. Por outro lado, pensando no negócio como aceleração, a Nets já teve o seu nível de fornecedores, foi uma das suas perguntas, totalmente bom. Os fornecedores hoje, a gente tem 100% da base já entendendo esse novo momento de Nets. O nível de inventário de Nets continua controlado e está no seu melhor momento. Nós nunca tivemos um nível de inventário tão bom na história recente de Nets. E com isso a gente já conseguiu readquirir um pace de crescimento. Obviamente tem muita coisa para fazer ainda. Como exemplo, estamos agora na campanha em conjunto com o Magalu, no Black App. Então as bases já estão, como o próprio Fred já disse, mais de 22 milhões de clientes, a gente já está trabalhando nessa base em conjunto. Mas num primeiro momento, o que eu posso te dizer é que está tudo ok com os fornecedores, os estoques saudáveis e controlados, e a gente já adquiriu um novo pace ligeiramente acima do pace de mercado, em torno de 10%. Então, é de maneira geral, e o ambiente novamente muito bom, e os times se entendendo para que a gente construa agora uma relação de longo prazo. Edu, quer complementar por esse processo de integração? Acho que, dando um pouquinho mais de highlight sobre o processo de integração, a gente dividiu ele basicamente em 3 etapas. A primeira etapa foi o momento zero, que era um foco em blindar as pessoas-chave de Netshoes, e tem um processo de comunicação bem claro, isso já foi feito. Uma segunda etapa, que a gente está chamando de captura de sinergias não operacionais, que são sinergias que não põem de forma nenhuma a operação em risco. Isso vem de negociações de contratos conjuntas, isso vem de entendimento das estruturas de back-office, isso já está ongoing com um time de consultoria que está apoiando a gente. Ainda nessa segunda fase tem toda a questão de captura de oportunidade de negócio conjunto. Então essa operação do Black App, que é uma data bem importante para a gente, já foi feita em conjunto com o Netshoes, e foi um resultado muito bom que a gente teve aí nesses últimos dias. E ao longo desse momento também a gente está focado em desenhar detalhadamente como vai ser a junção das empresas no ano que vem, do ponto de vista estritamente operacional. Quando a gente fala operação, basicamente logística e saque. Respondendo a sua pergunta em relação à utilização de malha Luiza para Netshoes na Black Friday, provavelmente não. Ainda não vamos operar, dificilmente vamos utilizar isso, porque demanda de muitas integrações sistêmicas que podem botar em risco a operação das duas empresas nesse momento tão importante. Mas certamente tudo isso vai estar muito bem detalhado para que a execução aconteça logo no início de janeiro e tome o menor tempo possível ao longo do ano que vem. Basicamente é isso. Eu só queria adicionar que eu acho que a gente tem uma característica das aquisições, a gente, na integração, a gente toma muito cuidado para o melhor processo prevalecer. Então tem muita coisa muito boa que a Netshoes fazia que a gente quer aproveitar no Magalu como um todo. Tá? Então, eles faziam um trabalho de long haul de avião que a gente não tinha, né, aéreo, né, que era a transferência de mercadorias aqui de São Paulo para o CDG City aéreo, que a gente não tinha. Eles têm custos positivos de entrega, última milha em algumas cidades, alguns até melhores do que os nossos, né? Todo o trabalho de automação do CD deles está mais evoluído que o nosso estava. Então, tem muita coisa lá que a gente quer aproveitar para o nosso. Portanto, não ter pressa na integração é chave para a gente ter a capacidade de aprender com eles agora, tá? E escolher qual que é o melhor processo. Se é do Magalu, prevalece o Magalu, se é da Netshoes, prevalece da Netshoes. E nós todos, não só eu, como toda a equipe, tem visto muita coisa boa lá dentro da estrutura. Com relação à tua pergunta sobre investimento em cliente, etc. e tal, o foco nosso tem sido muito forte em nível de serviço, tá? Principalmente na entrega expressa. Tá, e para isso exige investimento, por quê? Porque a gente está aumentando a quantidade de estoque nos CDs regionais, frequência de abastecimento de caminhão, a expansão da Logvi para 100 cidades, né, a quantidade de pessoas que trabalham nos CDs para poder fazer o handling da mercadoria. O investimento agora nós estamos fazendo forte em automação, que vai ser para o segundo semestre. Então, a gente está focando muitos investimentos, né, dentro do SG&A. Na margem bruta, é muito mais um efeito da lei do bem e da aumento da precificação do 1P do que necessariamente uma agressividade de preço nosso. A gente não é um varejo tradicionalmente agressivo em preço, tá? Mas teve o efeito da lei do bem que acabou afetando a margem, não houve repasse do mercado nesse primeiro semestre, né? Não é aquele investimento nosso para crescer cliente, a gente simplesmente não repassou mais para não perder o nosso ritmo de crescimento. Mas não foi uma decisão estratégica. O nosso investimento para a questão de cliente
se dá muito forte, principalmente no nível de serviço. Isso eu dizia assim, realmente crescimento de base. A gente tem investido muito para crescer a base do cliente no aplicativo, então app install, bastante investimento, e também o cliente da Luizacred, que existe um investimento, desconto de produto, premiação dos funcionários para vender o cartão, porque tanto o aplicativo quanto o cliente que compra com cartão, ele tem um CLV maior, o customer lifetime dele é maior, então é um investimento inteligente a longo prazo, não no curto prazo. Então são investimentos assertivos, não é aquele desespero de sair comprando base de clientes que não vai retornar, mas que vai ter frequência de compra futura, que é um dos indicadores que a gente quer mais melhorar ao longo dos próximos anos, não só a base ativa, mas também a frequência anual de compra. Em relação ao Super App, a priorização do Super App foi integrar agora os catálogos de Netshoes e Zattini, tá? E, obviamente, tem todos os clientes, os sellers do Marketplace estão chegando com produtos novos, tá? Então, a gente está muito voltado, nesse primeiro momento, para o hashtag Tem no Magalu, que é ter uma amplitude de categorias muito grandes. Acho que depois que a gente tiver isso, todas as categorias, aí acho que vem serviços financeiros, o cartão, outro tipo de serviço que, para mim, é agregado, dentro do processo do web. Nosso app é um app de compra, primordialmente de compra. Os outros serviços acessórios vão ajudar no DAO, no MAU, na frequência diária e mensal de utilização, mas o foco nosso é ter o melhor aplicativo de compras da internet brasileira, e é isso que a gente está executando agora com disciplina. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter alguma cadência, algum pace. Perfeito, muitíssimo obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Richard Cathcart, do Bradesco. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender com qual velocidade que vocês vão conseguir escalar o cross-docking para os sellers do Marketplace. Eu também queria entender se faz sentido estender isso para todos os sellers ou só uma parte dos sellers eventualmente. E a segunda pergunta, eu queria pedir que você comentasse um pouco sobre o assortimento do Marketplace versus a operação de 1P do Magalu. Queria entender se o crescimento do Marketplace é totalmente incremental ou se tiver um pouco de cannibalization de 1P para 3P. Obrigado. Bom, você responde a segunda, tá? O Edu vai responder a segunda. A primeira pergunta, Richard, primeiro, bom dia, obrigado pela pergunta. E a gente está focando agora o Magalu Entregas dentro do contexto mais padrão, que a gente usa os contratos transportadoras de mercado e não o modelo de usar a malha Luiza, tá? Então, é um desenvolvimento sistêmico grande, significativo, integrar a entrega do terceiro dentro da malha Luiza, A gente começou com o LogBee, que já está com uma participação interessante no total, tá? E a gente quer rolloutar a malha como um todo, incluindo o Retira Loja, ao longo dos próximos trimestres. Eu não tenho um prazo para te falar, nem vou dar um guidance em relação a isso, mas eu posso dizer que é uma das principais metas, da equipe do Labs, da equipe de logística e da equipe de negócios, compartilhada inclusive por algumas pessoas de operação de loja física, tá? Então é uma meta grande, importante para a gente, porque a gente está com uma participação muito grande de entrega expressa dentro do 1P. A gente não consegue hoje oferecer isso para o 3P, e eu acho que esse vai ser o grande diferencial do Magazine Luiza ao longo dos próximos anos, tá? Mas, de novo, é uma implementação complexa, Inclusive a gente teve que criar toda uma figura jurídica diferente para a logística para poder operar isso a gente já foi feito, tá? Mas eu acho que ao longo dos próximos trimestres eu vou conseguir dar um progresso aqui para vocês nessas frentes em relação ao que a gente está esse ano. Eu deixo você responder a questão da... Oi, Richard, Eduardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Em relação à questão do sortimento 1P3P, naturalmente o que a gente espera é incrementalidade, não só incrementalidade em números de categorias, em novos tipos de produtos, mas até nas próprias categorias que a gente opera na cauda longa. Isso, de fato, é o que a gente vem observando ao longo dos últimos anos. Tanto é que a nossa venda de 1P ela continua com crescimento num ritmo sólido, tá?
Falar que não existe nenhuma canibalização, naturalmente, não posso garantir que não existe canibalização. O que a gente tenta tratar é de forma a minimizar que isso aconteça, focando principalmente na parte de exposição e de distribuição, produtos, linhas mais complementares. E a maior parte das vendas, naturalmente, vem dessa incrementalidade. Ok? Tá bom, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Felipe Lanais, do BTG Pactual. Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira em relação aos novos clientes dentro da plataforma. Se você pudesse dar um pouco mais de detalhe, Fred, sobre quanto desses clientes já estão indo diretamente para o Marketplace. E ainda em relação a essa pergunta, se vocês já começam a ver algum cross-selling entre os clientes que entram dentro da plataforma da Netshoes e os clientes que compram os produtos tanto do 1P quanto do 3P do Magazine Luiza. E aí, emendando uma segunda pergunta também em relação à logística, né? Vocês comentaram que o Magalu Entrega já está atendendo 60% dos sellers da plataforma, né? Qual que é a penetração da Logbi para esses sellers por enquanto? Obrigado. Luiz, vou endereçar essas questões. Primeiro, em relação à questão do Magalu Entregas, você pode falar o seguinte: do Magalu Entregas, de 60%, quando a gente vai para a parte, a gente tem duas modalidades do Magalu Entregas, né? Aquela que é compartilhamento de contratos e a outra que passa pela nossa malha. 25% de tudo já passa pela nossa malha, tá? 25% do que está no Magalu Entregas já passa pela nossa malha e crescendo. Esse crescimento vem naturalmente pela expansão da Logbi, tá? Em relação à questão do cross-sell Nets Magalu, a gente começou fazendo uma análise das bases. Essa análise a gente já identificou, né, qual é a imperfeição, qual é a parte que é nova, qual é a parte que é comum, e agora a gente está trabalhando naquela unidade que eu falei de negócio, naquele plano de negócios, no acionamento, né, como é que a gente aciona isso de forma legal, com proteção a dados, mas de forma a capturar melhor resultado dessa unificação de base. Isso, de fato, está embrionário, está começando agora. Em relação a novos clientes, a gente tem uma participação de novos clientes no Marketplace. Ela no início, o Marketplace navegou nos clientes que já vinham, né? A maior parte dos clientes eram recorrentes. Hoje em dia isso já mudou. A gente já tem uma taxa de novos clientes em Marketplace até superior ao que a gente tem no 1P. Acho que, de uma forma geral, são esses pontos. Então, tá ótimo, Edu. Muito obrigado. Só destacando aí, só para falar, o número que a gente publicou, 22 milhões, são clientes únicos, tá? Os clientes repetidos a gente não incluiu nos 22 milhões. Então, acho que é legal que já é uma base bem limpa que dá para ter uma boa perspectiva. Obrigado, Fred. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Bom dia, pessoal. Queria voltar no ponto de investimento na aquisição de novos clientes. Vocês podem dar um pouquinho mais de cor na representatividade de gastos de marketing dentro da linha de despesa de vendas? Quanto que esse gasto de marketing hoje é dividido entre mídia offline, online? E se puder puxar mais uma ainda nesse tópico, como que essa dinâmica de despesa de marketing da Magazine Luiza se compara com a Netshoes? Só para tentar entender como essa linha pode mudar à medida que a Netshoes passa a integrar a empresa como um todo. Obrigado. Olha, hoje mais da metade da nosso investimento de marketing é online, tá? Porque a base do online está crescendo mais, não é nem porque eu estou gastando menos no analógico, não, porque a gente tem lá a gente acredita muito em TV aberta, temos contratos com Faustão, Luciano Huck, Maísa, o Faro, né? Estamos forte na Globo, mas obviamente o online tem crescido proporcionalmente mais que loja física, tem capturado um pouco mais aí de participação no total. Mais da metade é online, tem em relação ao proporcional sobre vendas, é um número que está mais ou menos estável. Mesmo com esse crescimento, a gente não está exacerbando esse investimento de marketing para conquista de clientes, tá? Ele simplesmente não está diluindo porque a gente mantém aí um foco muito grande. Uma coisa que a gente saiu um pouquinho do investimento de marketing só para gerar faturamento e a gente está focando um pouco no investimento de marketing para gerar cliente novo, tá? É um pouquinho uma visão diferente do ROI tradicional de marketing, Return on Investment, que geralmente olha muito faturamento ou mais de contribuição, e a gente tem olhado especificamente
base de clientes. Mas ainda é um processo, mas a gente tem olhado um pouco mais isso para as nossas decisões de marketing. Não só para faturar para os clientes que existem, mas para trazer clientes novos para a base. E Netshoes, não dá muito para comparar, porque Netshoes vem de outra categoria. O percentual de marketing na categoria de moda, ele é, no setor como um todo, maior do que eletroeletrônico, o ticket médio é menor. Então, não dá muito para comparar e fazer essa análise. Eu acredito que nós vamos contribuir e ajudar eles a, por exemplo, já todo o catálogo dele está no Magalu, né? E isso vai gerar muita venda, a gente melhorar os algoritmos, busca, indexação no nosso próximo aplicativo, a gente vai gerar muita venda para ele, que o ROI, eu cobro bem menos que o Google aí para a Netshoes. Então, acho que vai gerar uma quantidade de clientes grandes aí para a Netshoes, mas ainda assim, sempre o eletroeletrônico tem uma base de ROI maior do que por conta da característica. A margem é menor, mas o percentual de marketing investido é menor também. Entendi. Então, no primeiro momento, é muito mais provável a gente esperar essa utilização é quase de um cross-selling entre as duas plataformas, que efetivamente você acelerar despesa e capacidade de investimento em marketing na Netshoes. Eu acredito muito assim, eu acho que vai ter os dois. A gente vai acelerar investimento lá, eu acredito que tem, assim, no último ano a Netshoes acelerou muito o investimento em marketing, porque estava numa situação que precisava tomar essa decisão, né, por questão de aperto de caixa, etc. e tal. Eu acredito que tem, o Márcio inclusive, fez uma campanha muito bacana aí, tanto o Black App quanto o Maratona de Ofertas no começo do mês. Fazia tempo que eu não via Netshoes com full banner no wall, nos grandes, né, uma campanha de display forte, né. Foi muito bom ver Netshoes de volta e entregando venda, né, nesse mês de agosto, em julho também. Né? Mas, além disso, tem a gente não precisa ser um em detrimento do outro. A gente quer crescer em ritmo chinês exponencial. Então, tem tanto o crescimento baseado na sinergia, quanto o crescimento baseado em standalone nos próprios canais. Né? Tem agora 22 milhões de clientes. Né? Tem que trabalhar bem nessa base. Dá para crescer nela também. Mas eu quero até conquistar novos clientes também, porque se a gente pensar, são 22 milhões de clientes em cima de 150 milhões de consumidores economicamente ativos. Então, a gente ainda tem muito para ganhar em termos de base. A gente nós temos só 2% do varejo online e offline brasileiro. Era 15% de bens duráveis online e offline, a gente só tem 2% do 1 que é o varejo online e offline. Então, tem muito espaço ainda para ganhar mercado, uma avenida de crescimento enorme ainda, e a gente vai aproveitar ao máximo, porque o nosso foco do Magalu para os próximos anos é crescimento, tá? E eu vou repetir isso consistentemente ao longo dos próximos trimestres. Essa é a prioridade. Tá claro, pessoal. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bertolucci, da Goldman Sachs. Oi, pessoal. Bom dia a todos e obrigado por pegarem as perguntas. A gente tem 3. A primeira delas é com relação ao volume de não recorrentes no TRI. Será que vocês podem comentar um pouco mais sobre a natureza deles? Eu acho que tem um pouco de efeito tributário aqui e como a gente deveria pensar na evolução dessa linha para o ano. A segunda deles, ainda explorando o tema de Netshoes, se vocês poderiam comentar e atualizar a gente um pouco melhor sobre que modelo de lojas vocês estão pensando. E se eu puder uma terceira, nos opening remarks, o Fred comentou um pouco sobre o potencial shift regulatório no sentido de aumentar a formalidade no marketplace. Será que tem um pouco mais detalhe de que tipo de movimentação vocês estão vendo nesse sentido, e timing, e como esse shift poderia se concretizar ao longo dos próximos meses? Obrigado. Tá bom. Bom dia, Thiago. Começar pelos não recorrentes. Então, assim, são não recorrentes, então não tem nenhuma perspectiva sobre esses itens para os próximos trimestres. Nesse sentido, assim, o principal é crédito tributário, que está relacionado a um ganho de uma ação relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, é uma ação assim, amplamente conhecida. A gente teve um ganho aqui nessa linha aí de praticamente R$1 bilhão.
Depois tivemos provisão de estoques, que a gente já comentou, provisões tributárias e despesas tributárias e honorários relacionados aos ganhos tributários também, que estão dentro dessas despesas tributárias. Tivemos despesas da aquisição, né? A gente comentou, foi uma aquisição bastante complexa, envolveu aí advogados nacionais, estrangeiros, bancos, auditores e tudo mais. Então, tivemos aí uma série de despesas relacionadas à própria aquisição. E algum resultado da Netshoes nesses 14, 15 dias que a gente, nesse caso, deixou de fora do resultado para não ficar incomparável com o segundo trimestre do ano passado. Então, esses foram os principais efeitos operacionais nos ajustes. Depois, na linha de resultado financeiro, também a gente teve alguns efeitos não recorrentes. Esses créditos tributários, eles foram atualizados, então a atualização monetária desses créditos, né, que está dentro daquele 1 bilhão que eu falei, ela é contabilizada na linha de receita financeira. Aí, por incrível que pareça, aí você tem PIS e COFINS sobre o PIS e COFINS, então tem imposto sobre essa atualização de créditos tributários. Tivemos despesas financeiras também relacionadas à aquisição, principalmente swap, hedge para fazer a aquisição, que era em dólar, e a despesa de antecipação de cartões para fazer o pagamento da aquisição e das dívidas praticamente no dia do closing, que foi 14 de junho, e outras despesas menores. E aí o efeito tributário sobre isso tudo, entre positivos e negativos aqui, gerou um efeito de 291 milhões de reais, quase 300 milhões de reais positivo para o resultado total da companhia. Mas, de novo, são eventos assim não recorrentes para nós, por isso que a gente fez toda a divulgação dos resultados focada no resultado recorrente. E agora, obviamente, são eventos não recorrentes positivos. Esses créditos tributários aqui vão virar caixa ao longo dos próximos 2, 3 anos, né? Então, são eventos aí bastante positivos também para o resultado, para a geração de caixa nos próximos trimestres também. Depois, bom, especificamente sobre risco regulatório, colocando um pouquinho aí da minha perspectiva sobre o assunto. Bom, ao lançar o Marketplace, né, a gente tomou a decisão de antecipar qualquer potencial risco regulatório, né? Eu acreditava muito que o Marketplace ia ter um volume absoluto enorme, né, de faturamento no Brasil, ia ter uma penetração altíssima no total de varejo, de transações feitas no varejo brasileiro, tanto online quanto offline, né? Você vê aí as operações todas de Marketplace crescendo bastante, e eu imagino que as secretarias das fazendas, os governos, né, e as autoridades que recolhem os impostos não aceitarão por muito tempo operações que não tenham um controle muito forte se o seller está emitindo nota ou não, tá? Eu acho que é um controle simples de ser feito, né? Obrigar que o seller emita nota fiscal, ter o bate de nota, né? Enfim, exigir a formalidade do seller se está jogando, está correndo em cima da sua plataforma. Então, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre os governos. O que eu sei é que está tendo muita discussão, né, em vários órgãos públicos que cuidam do ponto de vista de arrecadação, de formalidade, não só do executivo, como também do judiciário, nesse sentido. E eu acho que o assunto vai esquentar bastante, porque os números estão ficando muito relevantes e as autoridades, obviamente, não vão deixar. Como acontece, por exemplo, lá fora também. Por exemplo, a Amazon, até pouco tempo atrás, não recolhia o VAT lá nos Estados Unidos. E aí ela ficou muito grande, os estados perceberam que estavam deixando de recolher, e ela passou a ser obrigada a recolher em todos os estados, e perdeu até no Supremo lá nos Estados Unidos, que não é fácil lá, porque lá os processos não são muito grandes, a partir de 2011, 2012. Você vê que desde que ela perdeu essa questão, você vê Best Buy, as ações mais que dobraram, porque a diferença de imposto que ela tinha em relação a Best Buy, principalmente em eletroeletrônico, era muito grande. Então, acho que no Brasil vai acontecer um fenômeno relevante. Então, a gente optou
dentro do Magazine Luiza por montar uma operação já que antecipa a regulação, evitando aí um risco regulatório. Eu acho isso importante porque os acionistas têm que pensar e não podem se preocupar especificamente com a gente, porque a gente está tomando, de fato, as preocupações para que, caso venha a acontecer essa mudança, a gente esteja amparado, preparado, e a nossa estrutura, a gente cresceu em cima de bases sólidas. E eu costumo dizer que, além da questão regulatória, tem a questão ética, né? Não é correto você fomentar produtos de sonegadores, produtos de contrabandistas. Eu acho que isso não é uma questão, eu não estaria confortável mesmo legalmente em executar esse tipo de questão, porque a gente sempre cresceu na formalidade, a gente sempre cresceu com produtos comprovadamente, né, das marcas. E acho que isso é um ponto relevante para mim, é uma condição sine qua non do meu conselho para autorizar que eu lançasse o marketplace. O meu conselho não deixaria eu atuar de outra maneira, independente se há uma brecha legal ou não para fazer isso. Modelo de loja. Modelo de loja? Tiago Márcio, agora sobre Nets, a principal foco agora é que praticamente a gente se torne um super seller junto com o Magalu aqui, né? As integrações, como nós comentamos, vão ser no ano que vem, mas as básicas, as que a gente já tem na mão, a gente já está executando. Então, nesse momento agora, o foco é reacelerar, colocar a Nets numa posição como ela sempre teve no passado, e aí sim, com calma, estrategicamente, a gente vai discutir novos modelos de negócio, novas lojas, novas possibilidades. O momento agora é de colher os frutos que estão na mão e, ao mesmo tempo, as integrações que já existem entre Magalu e Sellers, que a Netshoes se torne um grande seller aqui dentro. O maior, né? Pessoal, obrigado. Tá claro, obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano para as considerações finais. Só dizer muito obrigado mais uma vez por participarem do call e boa semana a todos. A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.